O capítulo 1190 foca na luta absurda entre Gaban e Mu, trazendo uma gigantesca lição de moral a Luffy sobre o que é encarar a elite do Novo Mundo. Tivemos revelações de técnicas com referências incríveis e detalhes que eu não esperava de forma alguma ler, sobre o que Roger encontrou na ilha final, dicas do que pode ser o One Piece e o final trágico do braço esquerdo do Rei dos Piratas. Vou analisar tudo isso depois da vinheta. E aí pessoal, tudo bom? Truta aqui, e esse capítulo foi incrível, assim como toda semana, né? A história tá chegando no final e o medo de alguém morrer só aumenta. Então cola comigo que eu vou explicar tudo e todas as referências. Não se esquece de se inscrever e deixar um like pra dar uma força pro canal. E agora, sem mais enrolação, vamos pro capítulo. O capítulo começa com o Gaban conseguindo bloquear o ataque de Mu, que está usando o machado Shin-chan, e no mesmo momento, a árvore que Luffy estava preso com as espadas foi cortada, e vemos que os dois tomam uma distância considerável um do outro. Virando a página, o tronco em que Luffy está bate no chão, fazendo com que as espadas saiam do seu corpo. E no quadro de baixo, a gente vê o Imu recuperando fôlego, que não sabemos se é do ataque do Gaban ou se é do possível tempo limite dele no mundo inferior. Gaban então começa a girar seus machados enquanto Luffy grita de dor. Imu dá um ataque e Gaban consegue desviar, provavelmente porque ele possui um hack de observação avançado. Na página 3, Gaban tá no ar, em um painel lindo, ficando acima da pessoa mais poderosa que existe, dizendo que Imu parece ser de fora desse mundo. E essa ideia não é totalmente impossível. Acontecimentos da obra como a ida de Enel à Lua mostrou pra gente que existe sim vida fora do planeta azul, como os piratas espaciais, e existem diversas teorias da comunidade sobre a vinda de humanos ou humanoides do espaço, e toda aquela história dos Tenryubitos usarem vestimentas que parecem ser de astronautas também. O Imu pergunta a Gaban quem ele é, e ele responde que é alguém que entende sobre o mundo, jogando na cara que ele sabe de toda a verdade. E Imu fica curioso sobre quem é essa figura que fica no seu caminho de matar o Joy Boy dessa era. Gaban então pega Luffy pelo pescoço e começa a dar uma lição de moral absurda, dizendo que ele é um fracasso, que dependeu de um velho para salvar sua vida, perguntando se ele não tem vergonha. E ele continua, falando para ele parar de se achar fodão, só por ter uma forma branca brilhante e ser o imperador. E Imu fica de cantinho ali, só observando, confuso. Gaban pergunta se Luffy quer morrer ali mesmo, e que se ele sabe o que pode acontecer se ele falhar ali naquele momento. Aqui eu acho que o Gaban tá fazendo três coisas ao mesmo tempo. Ele tá tentando ganhar tempo pro Luffy se recuperar dos ataques de Imu, ele tá tentando dar uma lição de moral pro Luffy acordar pra realidade da situação e focar no uso dos poderes do Nika, e ele também tá motivando o Luffy pra essa luta, que é tudo ou nada. Mas eu também não culpo o Luffy. Nada em toda a sua jornada até então preparou ele pra esse momento. O sistema de poder que os Cavaleiros Sagrados e Imu usam são completamente diferentes do resto do mundo. Quase ninguém sabe da existência do Imu e dos Cavaleiros. Então não tinha como o Luffy ter um preparo ou saber dos ataques ou das suas fraquezas. É algo que só a experiência vai ensinar a ele. E mesmo o Luffy sofrendo os ataques fatais de Imu, ele ainda tá na sua forma de Gear 5, mostrando que a sua estamina é imensa e talvez exista uma chance do Luffy se recuperar nessa luta. Na página 5, Luffy responde, com um rosto super expressivo de desespero, que se ele falhar aqui, ele não vai conseguir salvar o país e os seus amigos. O Gaban continua perguntando sobre o que iria acontecer com sua tripulação, dizendo que, conforme ele vai avançando pelo Novo Mundo, o número de inimigos não para de crescer, ele só aumenta. O Rei dos Piratas é um título reservado para aquele que a sua morte é celebrada pelo mundo todo, porque todo mundo tá tentando alcançar o seu trono. Essa é uma puta frase do Gaban, vindo de alguém que já encontrou One Piece e sabe sobre toda a verdade do mundo, tem um peso completamente diferente de qualquer um que falasse isso pro Luffy. Ser um imperador nessa parte dos mares não basta, o Luffy precisa superar seus limites físicos para essa luta. Aqui, o Gaban tá ensinando o Luffy sobre a realidade do mundo, do mesmo jeito que ele, entre aspas, ensinou pro Zoro e pro Sanji para caírem na realidade sobre o Haki do trio monstro. Quem sabe ele não será importante no fim de Elbaf pra treinar os três. O Gaban então joga Luffy pra longe, dizendo que se ele acha que ser o Rei dos Piratas seria uma voltinha no parque, que é pra ele ir direto pra casa, que ele só tá atrapalhando. Luffy voa e grita de dor, dizendo que vai fazer Gaban se arrepender do que disse. Gaban então se prepara para um ataque com seus dois machados, e então usa o ataque do Machado de Louva-a-Deus e o ataque Praying Mantis Plum, que é uma referência a uma parábola de Huanzi sobre um louva-a-Deus que tenta parar a carruagem de um imperador. Essa parábola está presente no capítulo 4, O Mundo Humano, de Huanzi. É uma metáfora daoísta sobre os perigos do orgulho, da superestimação dos próprios talentos e do confronto direto contra forças inevitáveis. Nesse contexto que é contado, o sábio Ki Bo Yu
alerta sobre o risco de tentar corrigir um governante violento e mimado usando apenas a moral e o intelecto. Porque assim como um inseto que se ilude com a própria força antes de ser esmagado pelas rodas de ferro da carruagem, agir por impulso ou vaidade diante de uma força desproporcional resulta apenas na própria destruição. O ensinamento central dessa história é que em vez de bater de frente com o perigo ou tentar impor a virtude de uma forma ingênua e inocente, deve-se praticar prudência, preservando a si mesmo e contornando o mal com sabedoria e adaptabilidade. E é isso que Gaban tá tentando fazer com o Imu nessa situação. Imu, depois desse ataque, pergunta se Gaban tá brincando com a cara dele. Gaban pergunta a ele se ele não quer matar Luffy, e ele responde que sim. E também vemos Luffy à distância tentando retomar sua consciência. Virando a página, Gaban comenta com o Imu que Luffy é bem parecido com ele, Joy Boy, e ele fala isso pra provocar. Imu se pergunta quem é Gaban de novo, e o que ele sabe sobre Imu. Enquanto ele diz isso, ele invoca outra espada de seu homem, e a espada é a Honebami Toshiro, ou Comedora de Ossos, referenciando uma espada que foi forjada por um dos 3 grandes mestres forjadores japoneses. A Honebami, no kanji, significa literalmente devoradora de ossos. A lenda diz que a lâmina era tão afiada que, mesmo ao simular um corte leve, ela parecia atravessar e esmagar os ossos do inimigo como se estivesse mastigando. Toshiro, no kanji, faz referência a Toshiro Yoshimitsu, o mestre forjador da famosa escola Awataguchi, no período Kamakura. Ele é considerado um dos 3 grandes mestres forjadores de espadas da história do Japão, ao lado de Masamune e Go Yoshihiro. Vemos que a lâmina possui um demôniozinho que orbita ao redor dela, e Quinte continua com o Imu perguntando sobre o quanto Gaban sabe sobre a história. E na página 8, Gaban responde que aprendeu pelas próprias palavras de Joy Boy. Isso aqui é muito importante. A gente tem mais uma confirmação de que na última ilha, onde está One Piece, também estão palavras deixadas por Joy Boy, podendo ser uma mensagem escrita, ou um dendemushi, ou um aparelho tecnológico parecendo uma TV, igual a de Vegapunk quando espalhou a verdade sobre o futuro do mundo. E Gaban continua, dizendo que é para Imu não o entender errado, que ele não tem intenção de seguir uma pessoa do passado que ele nunca viu. Mas o que é importante pra ele é que ele quer ver o sonho do seu capitão até o fim. Isso quer dizer que o sonho de Roger, que é o mesmo sonho de Luffy, ainda pode ser realizado e o Gaban quer estar lá pra ver. Será que foi isso que Roger contou a Shanks e o fez chorar naquela época? No próximo quadro, vemos que Imu está tossindo e com sangue ao redor da sua boca. Isso muito provavelmente quer dizer que o seu tempo no mundo inferior tá acabando. Vemos Luffy reclamando consigo mesmo sobre Gaban e pedindo pro seu corpo se curar, nem que seja um pouco só. Será que o Gear 5 consegue dar a habilidade de materializar qualquer coisa na imaginação de Luffy pra ele conseguir se curar agora? Imu pergunta de qual capitão Gaban tá falando e ele responde, o rei dos piratas, Goldie Roger, dizendo com um orgulho absurdo, carregando em seus ombros toda a história do seu capitão e da sua tripulação. É uma cena fortíssima que eu quero muito ver sendo animada. Imu então se lembra de quando recebeu a informação de que Goldie Roger foi declarado como rei dos piratas. Ele disse naquela época, por que um D está sendo chamado de rei dos piratas? Ele achou isso de um extremo mau gosto e pediu para os Gorosei dar um fim nisso naquele momento. Isso com certeza atingiu os nervos do Imu naquela época. Ver um D recebendo um título de rei faz a gente perceber que isso é um assunto sensível para Imu, relembrando quando o Rocks disse a ele sobre David Jones ter sido o rei do mundo e o deixando furioso. Ele comenta que seu capitão foi então quem começou a Era de Ouro dos Piratas e pergunta por que alguém dessa tripulação estaria ajudando Luffy. Gaban responde que é porque ele está tentando muito matá-lo. Vemos então um flashback de Roger dizendo que algum dia surgirá alguém que será capaz de superá-lo, e que eles chegaram em Laugh Tale cedo demais. Eles muito provavelmente precisam de alguém que supere os piratas Roger, para conseguir usar o tesouro One Piece. E, virando a página, Gaban diz que se Imu considera esse moleque como uma grande ameaça, isso só prova que ele é a pessoa em que todos estavam esperando por todo esse tempo. Esse é um painel fortíssimo, um dos meus favoritos da obra até então, com Gaban, Rayleigh, Crocus, Shanks, Oden e Barba Branca, uma das figuras mais importantes dessa Era de Ouro dos piratas. Imu responde que é um ponto válido, dizendo que eles mesmos foram precipitados e tolos, confundindo alguns acontecimentos como coincidências e não como destinos. Ele então prepara mais um estigma, lançando um home no corpo de Luffy lá à distância. Gaban se apressa então e vai em direção a Imu. Na página 11, Gaban pede desculpas à Árvore de Adão e que ele não queria devorá-la, assim como fez com a montanha onde estava protegendo o Roger dos piratas. Gaban carrega seu ataque no ar, reclamando como seu corpo tá velho e lento, e começa a emanar um haki extremamente poderoso. Enquanto Imu tá conjurando seu estigma em Luffy, Gaban lança um ataque Kamudo, fazendo com que os troncos desse galho gigante da árvore fossem cortados. E a gente pode ver que parece que os raios de haki avançado de Gaban que cortam a árvore,
ou nos ataques dele foram tão rápidos que a gente não consegue ver. A gente só vai saber quando sair no anime. Vemos o galho da árvore de Adão caindo, enquanto o Haki de Gaban ainda tá sendo emanado, fazendo Imu tomar uma posição mais defensiva e dizendo que, por mais que Gaban seja velho, ele ainda faz parte da tripulação do Rei dos Piratas, colocando um respeito enorme no nome de Gaban. E então, Gaban lança outro ataque, chamado 8.000 Cortes da Multidão Sombria, ou Green Throng, mas Imu lança o ataque de sua espada Honebami e vemos ali do lado esquerdo de Gaban o pequeno demônio que orbita a espada de Imu comendo o braço esquerdo dele. O Imu tenta se defender do ataque de Gaban usando suas lâminas, e vemos que ele tá sangrando no rosto, resultados dos ataques dele. No próximo quadro, os troncos cortados da árvore de Adão estão caindo em direção ao mundo inferior de Elbaf, e eles são tão resistentes que ao se chocar com as montanhas, em vez da madeira rachar, ela despedaça a montanha inteira. E na última página, com o barulho dos troncos caindo, Nami pergunta se foi Luffy que fez isso, mas Usopp diz que foi outro alguém, e que esse alguém é extremamente poderoso. Como que Usopp sabe disso? É mais uma referência ao haki de observação dele? E no último quadro do capítulo, Gaban aparece caído com o seu braço cortado devido ao ataque Honebami de Imu. E o capítulo chega ao fim com o rosto de Luffy desesperado. Um final trágico que a gente já esperava. Ninguém até aqui conseguiu segurar o Imu, mas parece que o tempo dele na superfície está finalmente acabando, com todas essas tosses e esses sangramentos. Eu espero muito que o Gaban não morra, ele ainda tem muita coisa para ensinar para a tripulação antes da guerra final. Mas não deixa de ser irônico, o Devorador de Montanhas, braço esquerdo do Rei dos Piratas, perder justamente o braço esquerdo para Imu. E agora, para sair dessa situação, eu vejo pouca saída. Eu vejo o Luffy pode se recuperar rápido bastante para voltar para a batalha, o que eu acho bem difícil, ou chega alguém de fora para ajudar em Elbaf, ou o tempo do Imu acaba de vez e ele é obrigado a recuar com os Cavaleiros Sagrados. Mas é isso por hoje, pessoal. Que capítulo incrível! O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo para mim sobre suas teorias e o que vocês acharam. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para fortalecer o canal. Toda semana tá saindo um vídeo novo sobre os capítulos de One Piece, e essa semana vai ter um vídeo a mais sobre uma teoria que eu penso faz muito tempo. Então cola aqui no canal para não perder nada e a gente se vê. Até mais!